Graça e paz, irmãos. Uma feliz e abençoada noite. Em nome do Senhor Jesus, pois até aqui Ele tem nos sustentado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que vocês possam ter tido essa semana o esplendor maior que é Cristo Jesus. Abram comigo em Isaías 53 e eu quero já falar o sofrimento do Messias. Ei, a gente vê que já no Antigo Testamento Isaías já prenunciava a vinda de Cristo, prenunciava muitas coisas que Cristo ia passar. Então a gente vê que o que aconteceu lá no Novo Testamento já era revelado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que nós temos que sim acreditar que existe como se revelar. O Senhor antecipa a nós os fatos, seja por sinais, seja por mensagem, seja por profetas, seja por palavras, mas não tem como a gente dizer que a gente não pode acreditar nisso se a Bíblia inteira, do Velho Testamento, ela se refaz no Novo Testamento com uma nova forma, um novo jeito, mas ela já se prediz o Novo Testamento, por exemplo, como aqui em Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do Messias. E começa assim: quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Então ele já fala assim, ó, ele vai vir de um lugar, de uma terra seca, ele vai brotar. Do nada, ele vai brotar. E ele não vai ter beleza. Aí eu lembro da... Gente, não tem como não lembrar, né? Dos quadrozinhos dele, loiro, olhos azuis. E o Senhor não tinha essa beleza, né? A gente olha a genealogia dele, não teria como ele ser loiro dos olhos azuis. Então, ele não tinha essa beleza humana, essa questão dessa formosura. Então, a gente não ia reconhecê-lo pela beleza, mas a beleza aos olhos humanos, tá? Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Então, ele fala que o Senhor Jesus aqui, ele fala assim, olha, ele foi desprezado, rejeitado, conheceu as dores, as mazelas, conheceu a prostituta que queria ser apedrejada, conheceu pessoas que negaram ele, Pedro, conheceu aquele que o ia trair, Judas, ele conheceu a traição, a rejeição, a negação, e nós ainda, e ele era familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. E aí a gente vai e esconde do Senhor o quê? As nossas mazelas, querendo, como se a gente pudesse esconder, né? A gente só não fala, a gente fala às vezes com todo mundo, menos com Deus, com Jesus. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Ele é aquele que carrega as nossas dores, nossas tristezas. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Ei, Jesus foi açoitado por nossa culpa. Lembra que aquela mesma multidão que seguia ele pedindo os milagres foram aqueles mesmos que gritaram para soltar Barrabás. Então, lembra
que ele foi açoitado, e cada açoite era pelas nossas transgressões, mas cada açoite foi para que ele trouxesse a paz ao mundo, para que ele foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo de nossa paz estava sobre ele. Então a gente estava em paz e o castigo foi sobre ele. Porque quando a gente, quando nossos antepassados acusaram Jesus, ele estava em paz. Crucifica-o, crucifica-o. Todos nós, como ovelhas, nós somos considerados ovelhas, de Jesus, o bom pastor, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, olha só, a gente não vê isso, a gente cada hora, cada um quer uma coisa. Se você vai num lugar, tá falando uma coisa, no outro tá outra coisa. E o Senhor colocou, Deus colocou tudo isso em cima de Jesus. E Jesus aceitou de bom grado, ele aceitou de coração, ele se tirou a formosura de ser Deus para se tornar homem. Foi uma questão dele, ele aceitou para que a gente reconhecesse nele a salvação. E nós, como as ovelhas, temos nos desviado a si mesmo. Ele foi oprimido, ele foi afligido e ele não abriu a boca. Ele é trazido como um cordeiro por matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está, assim ele não abriu a boca. Lembra que Jesus, ao ser açoitado, ser esmagado, rasgado as tuas vestes, ter ficado nu, ele não abriu a boca. Ele só abriu a boca quando perguntavam alguma coisa. E mesmo assim, na insistência das perguntas. E a gente tem o hábito de falar muito, né? Isso também está servindo para mim, viu, irmãos? A gente tem o hábito de falar muito. E ele foi para o castigo, sem ser pecador, sem ter culpa, como ovelha muda. Ele foi levado desde a prisão, desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Que ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Foi ele chagado. Então ele já teve a chaga pelo povo. Isso eu já falei lá atrás, né? E ele fez a sua sepultura como perverso e como rico em sua morte. Porque porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Aqui fala, é porque naquela época Jesus foi colocado numa sepultura, foi lacrado, e só os ricos faziam isso, né? Então ele cita isso, né? Ele foi rico em sua morte, porque ele foi colocado num sepulcro. Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca, quer dizer, ele não tinha pecado. Contudo, ao Senhor satisfez esmagá-lo, ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, seu meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Lembra que ele, antes de subir, ele fala assim: eu irei para agora, mas deixarei com vocês o Consolador, até o dia que eu volte. E ele voltou, quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi embora? Não, ele ainda passou 40 dias aqui na terra, com aqueles que ele amava, ainda ensinando, ainda mostrando, ainda se regozijando no meio de nós, para depois subir para a glória, para depois subir para os céus. Então ele fala que verá o penoso trabalho de sua alma, mas estará satisfeito. Portanto, eu dividirei para ele uma porção como grande, e ele dividirá o despojo como um forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com as transgressões, e ele carrega o pecado de muitos, pecado nosso, meu, teu, de todos,
e fez intercessão pelos transgressores. Que momento que ele fez intercessão aqui pelos transgressores? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Irmãos, vem que Isaías já falava do sofrimento que Messias ia passar. Então, lembre-se que Deus mandou o teu Filho único aqui para a terra, que se desfez da santidade para se tornar homem e viver, e morrer e ressuscitar por nós. Isso já estava em Isaías. Isaías já predizia isso. E como ele predizia? Revelação do Senhor Jesus. Quantas das vezes alguém chega e te entrega alguma coisa e você não tem acreditado? Lembre-se, o Senhor cumpriu por nós todas as penalidades. E se você não está tendo paz, procure falar com o papai. Procure falar com Jesus. Ele sabe a dor que você sente, porque ele sentiu. Você pode estar sendo menosprezado, desprezado, manipulado, feito ali tudo, mas Deus sabe porque ele viveu em pele, na pele, ele sentiu, ele foi chicoteado, esbofeteado, açoitado e ele aguentou. Aguenta mais um pouquinho. Deus ainda vai fazer maravilhas na minha e na tua vida. Amém? Compartilhe. Você tem 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz, Senhor Jesus, do Jeová Jireh, que é o Deus da providência. Shalom, Adonai. Uma noite de paz.